Hoje iniciamos uma série de mensagens. E essa série é intitulada Aquilo que Sustenta Nossa Fé. Aquilo que sustenta nossa fé. E uma pergunta que vem logo no começo. O que sustenta a nossa vida? O que de fato sustenta a nossa vida? E daí muitos de nós podem dizer assim, olha, o que sustenta a nossa vida é a família, o trabalho, a saúde, as finanças. E de fato, são coisas importantes que nós devemos agradecer a Deus por aquilo que nós temos. Nós devemos agradecer pela família, pela saúde, pelo trabalho, pelas finanças. Mas e quando uma dessas coisas vem a falhar? Quando brigas acontecem em casa? Quando as desavenças começam? Quando o casamento ele é abalado por algum ciúme? Quando a saúde vem a faltar? Quando às vezes um investimento mal feito quebra todas as nossas finanças durante o ano? O que acontece? Nós estamos firmes? Estamos estáveis ainda sobre esses 4 pilares que nós, como seres humanos, agradecemos e lutamos por ter? O que acontece com nós? Será que de fato isso sustenta a nossa vida? E quando isso vem a faltar, o que acontece? As estruturas elas se mexem e nós dá aquela balançada. Nós podemos ter tudo, mas se falta saúde, falta alguma coisa, Sem saúde a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue cuidar da família, a gente não consegue ter boas finanças. E às vezes com a família indo mal, também não conseguimos ter estabilidade nas outras 3 coisas, assim vai. Porque essas coisas elas dão estabilidade humana, elas dão uma estabilidade mundana. Mas aí, quando essas coisas vêm a falhar, eu pergunto mais uma vez, daí o que sustenta a nossa fé? Quando nós descobrimos que não somos tão fortes quanto nós imaginávamos. O que sustenta a nossa fé quando as estruturas elas são mexidas em nós? O que sustenta a nossa fé quando as finanças elas não fecham do jeito que a gente quer, que a gente planeja? O que sustenta a nossa fé quando a saúde falta? O que sustenta a nossa fé quando a família ela é quebrada? O que sustenta a nossa fé quando nós perdemos o emprego? O que sustenta a nossa fé quando nós nos acidentamos ou as coisas não vão como nós planejamos? O que acontece? E daí essas são perguntas que nós precisamos fazer, e de certa forma são até perguntas e palavras meio duras para a gente ouvir, mas são necessárias. Porque nós pensamos que somos indestrutíveis, somos intocáveis. Mas a palavra de Deus nos mostra exatamente o contrário. E nós lemos palavras duras do apóstolo Paulo, e ele nos mostra que o problema do ser humano diante de Deus se chama de pecado. Este é o problema do ser humano diante de Deus. E não se trata de corrigir apenas comportamentos assim, ou melhorar alguma coisa. O pecado rompe a nossa comunhão com Deus, de tal forma que a gente não tem condições nem de reconstruir mais essa ponte. Esse elo, ele é rompido. E muitas vezes, quando um desses pilares eles são mexidos, assim, de forma brusca, o nosso elo com Deus ele é rompido. A primeira pessoa que nós vamos culpar é quem? Poxa Deus, por que tu deixou isso acontecer comigo? Se eu vou na igreja todo santo domingo, se eu participo de reuniões da igreja, se eu estou em dia com as minhas ofertas, por que tu deixa isso acontecer comigo? Por quê? E daí o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha gente, não é bem assim que se caminha, não é bem assim que funcionam as coisas. E ele escreve a carta de Éfesos,
E olha, ele diz assim, olha, não é pelas obras que vocês vão conquistar alguma coisa. Não é pelas obras. Não é pelo reconhecimento que vocês vão chegar lá com Deus e vai estar tudo bem porque tu fez A, B, C e D. E apresenta isso lá no céu, ó Deus. Eu fui membro da Igreja Luterana lá em Água Boa, eu fui membro da diretoria a vida inteira, eu ajudei em todas as festas, eu até fui presidente, eu paguei o dízimo fielmente, eu almoçava e jantava com o pastor. E Deus vai dizer assim, mas não foi isso que eu te pedi. E a fé que você precisava viver de fato, cadê? Porque nós estamos acostumados a fazer as coisas pelo mérito, pelas bases, e nós queremos mostrar. Nós somos seres humanos e nós queremos mostrar o nosso status. A gente quer se vangloriar quando a gente corta o cabelo, né? Arruma a barba, compra um carro novo. Nós queremos mostrar essas coisas. Isso, para as outras pessoas, até que é legal, mas diante de Deus, tanto faz como se tanto fez, porque Ele não vê aquilo que nós fazemos. E o apóstolo Paulo, ele é claro. E isso é também uma das grandes descobertas do nosso reformador Martinho Lutero. Lá em 1517 ele se quebrava, se debruçava, e ele chegou a ficar a pé da vida, porque a um certo ponto ele viu que a igreja estava cobrando indulgências. A indulgência é um papel que o Vaticano na época dava, que o Papa assinava e dizia assim: conforme a quantidade de dinheiro que você pagava, você recebia anos a menos no purgatório. Vejam só a loucura. E Martinho Lutero olha e diz assim, mas isso não está certo, porque daí só as pessoas que têm dinheiro conseguem se salvar. E de fato, quanto mais dinheiro você tinha, mais anos de purgatório você se livrava. E coitada daquelas pessoas que nem moeda de prata tinham para entregar. Esses daí ficavam a vida inteira no purgatório, né? E assim vai. E ainda o João Tetzel, que era um padre lá que cobrava essas indulgências, a frase dele para vender o peixe dizia assim: toda vez que uma moeda cair no fundo do baú e fizer um barulhinho de tim, uma alma se desprende do purgatório. Toda vez que a moeda cair no fundo do baú, uma alma se desprende do purgatório. Gente, e Lutero olha para a carta de Éfesos e olha justamente para o capítulo 2 e diz assim: olha, vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é obra, é dom, é graça de quem? De Deus. Não é pelo nosso mérito, mas é porque Deus entrega esse presente de graça para todos nós. A salvação ela não se conquista pelo esforço próprio, só porque nós somos fortes e nós conseguimos, mas porque Deus vem ao nosso encontro e nos entrega esse presente, nos entrega a salvação. E ainda Lutero vai dizer assim em um dos seus textos sobre a carta: o morto não consegue levantar sozinho, o morto não consegue dar o primeiro passo. O morto depende completamente da ação de alguém que lhe dá vida. E é por isso que Lutero insistiu tanto na graça de Deus. E é por isso que ele insiste nisso até hoje, que nós, como Igreja Luterana, temos como pilar. A salvação não começa com uma decisão humana. A salvação começa com a ação de Deus para com o ser humano. E daí sim, aquilo que sustenta a nossa fé é somente pela graça de Deus. E é somente pela graça de Deus que nós vivemos. E é somente pela graça de Deus que nós estamos aqui agora celebrando a vida. Porque não somos nós que merecemos. Nós não merecemos nada. Mas é Deus que vem ao nosso encontro e nos entrega a salvação de presente, sem a gente merecer. E se a gente para pensar de como que é a nossa conduta durante a semana, e quando a gente chega no domingo de noite no culto, é só refletir um pouco se de fato nós merecemos sentar nessas cadeiras e estarmos aqui agora, bem confortáveis. Será que a gente merece? Ou será que nós somos tão santos que o nosso currículo ele é irrepreensível, que quando a gente bater as botas, chegar lá no céu, Deus vai abrir as portas e vai dizer: não, cara, você é o cara, você
chegou onde você chegou porque você conseguiu sozinho. Mas não é assim. Infelizmente não é assim. E talvez isso possa incomodar um pouco. Um pouco não, incomoda bastante. Eu sei. Porque mexe com as minhas estruturas também. Porque nós queremos ter o controle. Nós queremos ter as coisas. A gente quer sentir o gostinho da vitória. E nós gostamos de acreditar que nós temos algum mérito no processo da salvação. Porque nós agimos assim no dia a dia. Né? Para os maridos de plantão, né? Quando tu corta a grama no finalzinho da tarde, está todo suado, e você chega para tua esposa e diz assim, olha só o que eu fiz, eu cortei toda a grama. E a esposa vem, oh meu marido querido, e ganha aquele beijo e aquele abraço gostoso, todo suado. A gente não fica todo? É ou não é? Eu fico. E quando as mulheres vão no salão de beleza, que ficam se produzindo a tarde inteira para sair com os maridos, né? Que aconteceu no dia dos namorados, e daí o marido olha assim, olha só meu amor, que linda que você está essa noite. Como é que as mulheres ficam? Como é que vocês ficam? Ai, obrigado! Né? Fazem todas assim, não é? A gente gosta do mérito. Nós gostamos disso. Mas não funciona assim quando se trata de vida cristã. Não funciona assim. Infelizmente. Não é pelas boas coisas, não é pelos elogios, não é pelo mérito, pela boa conduta da gente. Mas é por aquilo que, novamente eu falo, aquilo que Cristo fez por todos nós. Isso quebra qualquer lógica. Isso irrompe qualquer lógica. E daí ainda olhando para o texto de Efésios, numa tradição mais antiga, uma palavra do texto muda tudo, né? Que Paulo vai falar sobre as obras e de certa forma ele vai dizer assim, mas Deus fez tal coisa. E essas palavras, o mas Deus, né? Quando a gente fala mas, isso é o centro do Evangelho. É o coração do Evangelho na carta. Nós estávamos mortos em nossas transgressões, mas Deus veio ao nosso encontro e nos deu o quê? A salvação. Nós não tínhamos saída, mas Deus nos mostrou o caminho. Nós não podíamos nos salvar, mas Deus nos trouxe a salvação. A história da salvação inteira ela pode ser resumida nessas duas palavras. E o Evangelho não é a notícia de que finalmente encontramos o caminho para Deus. O Evangelho é a notícia de que Deus encontrou e traçou o caminho até nós. Não é que nós encontramos o caminho até Deus. É Deus que encontrou e traçou o caminho até nós. Essa é uma lógica luterana da nossa teologia. É isso que nos difere da Igreja Católica e das outras denominações, também das igrejas reformadas. A lógica do sacrifício humano, para nós luteranos, ela não faz sentido. Na missa, por exemplo, nós vamos lá porque é um constante sacrifício. Eu vou lá e me sacrifico, né? A missa é isso, essa missão. E eu vou lá para servir na missa. E na lógica luterana é o contrário. Eu vou para o culto porque Deus, Ele me serve. Isso é a nossa lógica. E se você não sabia, nós aprendemos mais alguma coisa. Essa é a nossa lógica. Nós vamos ao culto porque Deus nos serve. E como que Ele nos serve? Qual que é o maior ato de serviço? Nós o vemos ali, na cruz. Ela está vazia por quê? Porque um dia Cristo esteve pendurado e nós agora como igreja cristã celebramos o quê? A ressurreição, a vida, esse presente, esse dom que vem de Deus. Então é Deus que nos serve para que a gente possa ter vida. Não somos nós que fazemos as coisas, é Ele. Por isso que é graça, por isso que é presente. Isso é a graça. E é por isso que nos incomoda.
Porque não somos nós que merecemos, ou que fazemos algo para merecer, mas é porque Deus nos entrega, sem a gente merecer, e sem pedir nada em troca. Ou Ele chega e nos entrega assim, toma, agora você faz parte da igreja, toma aqui, esse aqui é o manual para você seguir, se você andar fora das linhas, você está fora. É assim? Não. Deus não age assim. Deus age dessa forma, com um exemplo que eu vou fazer para vocês. Imagine uma criança pequena brincando. E essa criança, de repente, está correndo e cai. E rala o joelho e começa a chorar. E Deus, que é o Pai, Ele está lá olhando. Vocês acham que Ele vai ficar olhando e vai esperar a criança levantar? Não. Deus imediatamente corre e pega essa criança no colo, a acude e diz que vai ficar tudo bem, que logo vai passar. Essa é a graça. Essa é a graça de Deus. Ele olhar para nós, a gente aprontar, a gente se machucar, e Ele mesmo assim vem ao nosso encontro, nos carrega pelo colo e vai dizer, está tudo bem. Porque a graça é o amor de Deus em ação em favor dos pecadores. A graça é o amor de Deus em ação em favor aos pecadores. E isso é libertador. Isso é libertador. Porque, de repente, quantas pessoas vivem tentando merecer o amor de Deus? Quantas pessoas que aqui no nosso meio, de repente você está ali tentando viver uma vida de aceitação com Deus e está tentando fazer as coisas para Deus te amar, para Deus te aceitar. E quantas pessoas carregam culpas pesadas do passado, arrependimentos, fracassos e a sensação de que precisam compensar os seus erros. Quantas vezes a gente erra e diz assim, meu Deus, essa semana eu não vou no culto porque eu pisei feio na bola. Melhor ir na semana que vem que de repente o pecado vai dar uma amenizada. E daí Deus vai me aceitar de novo. Ou de repente os pesos que nós carregamos e a gente acha que não somos dignos de vir ao culto, que não somos merecedores, e de repente a gente vai dizer assim, e muitos têm assim, olha, melhor deixar, quando eu melhorar, quando eu me resolver, eu volto para a igreja. Quando as finanças melhorar, eu vou voltar para a igreja luterana e vou acertar as contas. Olha, de repente, quando a saúde melhorar, eu vou voltar e vou agradecer. Quando eu recuperar minha família, eu vou voltar e vou continuar, então, a servir na igreja. E quantas pessoas pensam dessa forma? É ou não é, gente? Quantas pessoas que nós conhecemos que estão assim afastadas, porque por muitas vezes elas acham que estão carregando um peso e elas não são aceitas em nosso meio, porque elas não são dignas e não são merecedoras. E temos muitas pessoas que carregam isso. E vão dizer, quando eu melhorar, de repente Deus vai me aceitar. Mas a graça de Deus, ela destrói essa lógica. Ela destrói tudo isso. Porque eu não busco a Deus quando eu melhorar. A graça de Deus, ela me faz vir à igreja, mesmo sabendo que eu sou pecador, mesmo sabendo que eu sou falho, mesmo sabendo que durante a semana cometi alguns erros. Mesmo assim, Deus me torna digno para estar na sua presença. Por quê? Porque Cristo se entregou por todos nós por amor. E Ele quebra essa lógica. E eu quero terminar dizendo assim, que é pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom gratuito de Deus. É dom gratuito de Deus. E perceba que até a fé, ela é um presente. Até a fé que nós temos, ela é um presente que vem de Deus. Uma frase que eu coloco
Não servimos ao próximo para conquistar a graça. Isso precisa estar bem guardado nas nossas cabeças. Não servimos ao próximo para conquistar a graça. Servimos porque recebemos a graça. Como uma árvore que produz frutos porque está viva, assim também o cristão pratica boas obras porque foi alcançado pelo amor de Deus. Nós não conquistamos a graça porque nós fizemos boas obras, tá? Não é pelas nossas boas obras, mas as obras elas vão mostrar onde nós estamos. E é pelas obras que depois nós somos reconhecidos cristãos e cristãs. Elas não garantem a nossa salvação, mas elas mostram aquilo que Deus faz. E nós servimos ao próximo não porque nós ganhamos pontos, mas nós vamos servir e amar ao próximo porque Deus nos amou e serviu a gente primeiro. Guardem isso. Nós amamos e servimos ao próximo porque, em primeiro lugar, Deus nos amou e nos serviu. Não é nossa força, não é a nossa bondade, não é a nossa religiosidade, não é o nosso mérito que sustenta a nossa fé. O que sustenta a nossa fé é a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. E nessa noite, nós também vamos celebrar essa graça revelada também diante da ceia do Senhor. Ali é o sinal visível do amor de Deus para com todos nós. E é nesse momento que nós vamos receber essa graça como presente, o perdão dos nossos pecados e uma nova vida em Cristo Jesus. Não porque nós somos merecedores, mas porque Ele nos amou primeiro e se entregou por todos nós. Que a graça de Deus possa sustentar a nossa fé e as nossas vidas, hoje e sempre. Amém.